Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma biblioteca interessante para o teste dos nossos programas. Já falamos uma outra anteriormente, tem um vídeo aí gravado sobre Jasmine. Essa de hoje é sobre o Sinon. O Sinon normalmente pode ser usado em conjunto com outras bibliotecas, mas é uma biblioteca em si mesmo diferente, porque ela usa um conceito de dublês. Eles chamam de test double em inglês, né? Ou stunt double, que é o dublê, aquele dublê do cinema. Então, vamos dar uma olhada no Sinon e acho que vocês vão gostar de usar ele. Como eu disse, ele usa o princípio do stunt double, uma referência aos dublês utilizados no cinema, né? Quando tem uma cena perigosa, o dublê entra em ação. Ela tem 3 processos básicos para tratar isso, que é o spy, que monitora a execução de uma função sem interferir na função monitorada. Só decora o objeto da função com alguns elementos extras. A gente vai dar uma olhada. Quantas vezes foram chamadas, quais foram os argumentos que foi chamada cada vez, os argumentos foram passados, né, etc. O stub, que é parecido com o spy, só que elimina completamente a função original. Então ele substitui a função original e nós devemos programar essa função diferente, esse stub. E o mock, que normalmente é usado com objetos, que também faz uma decoração mais extensiva, uma mistura de stub com spy, que a gente vai dar uma olhada rapidamente. Bom, além disso, o Sinon ele tem fake timers e tem HTML requests fakes também, quer dizer, a gente pensa que está fazendo um get, um post, um put, etc., mas não está executando localmente. E o fake timer também, ele devolve algo como se fosse um clock, que a gente pode avançar, controlar, dar um tick no clock, então a gente é dono do timer. Então o timer, inclusive o date, o clear timeout set, intervalo e todas essas funções conhecidas utilizadas com timers ficam modificadas. Está aqui a ideia geral, que é usando esse Sinon use fake timers. A mesma coisa com HTTP request, né? E ele também pode criar um servidor. Um servidor, a gente entra em uma determinada configuração, como eu quero o meu servidor, e ele passa para nós os gets, os puts, etc. Então, a gente é que vai controlar esse nosso servidor. Adicionalmente, ele tem accessions e matchers. O que é um accession? É garantir que alguma coisa aconteceu. Por exemplo, eu criei um spy. Esse spy vazio, ele cria um spy, só que não está espionando função nenhuma. É um objeto tipo spy. Aí eu posso perguntar se ele foi chamado uma única vez. Então, called once é essa chamada. O assert faz isso. E eu posso perguntar se ele foi chamado, digamos que eu passei um objeto, e o spy, o objeto tem um autor no meio, eu posso veja se o autor casou com esse autor aí, ou veja se o objeto tem tantas páginas, se é um livro com tantas páginas. Aí são exemplos simplificados, eu não vou elaborar muito sobre isso, é muita coisa, muito detalhe para a gente fazer testes dessa natureza, então a gente vai ver rapidamente nos nossos filminhos. Então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar todos os links para essas páginas interessantes, que eu não vou fazer um filme próprio nosso, não vou escrever um programa, mas vou colocar as páginas onde vocês podem navegar e dar uma olhada como isso funciona melhor. Então está aqui o nosso primeiro link.
ele explica o que é Sinon, ele mostra que ela normalmente é usada em conjunto com o Mocha e às vezes com o Shai, né? Se eu precisar de accessions, ele tem accession, mas é limitado, então eu posso usar uma biblioteca externa. Tá aí um exemplo do SPY. Eu estou querendo decorar a função userService, que é minha função, find, que é o meu método nesse objeto. Então eu posso ver se foi chamado uma vez só, certo? Se foi chamado alguma vez, né? Então tá aí a propriedade find do objeto userService que eu estou espionando. Como funciona essa espionagem? Tá aí mais ou menos desenrolado como é que ela iria funcionar, né? Eu posso obter os argumentos de cada chamada dela, né? Usando esse find, get, call, 0 é a primeira chamada. Um stub é parecido com o SPY, só que o stub não executa a função original. Então a gente é que precisa fornecer essa função original. Aqui ele dá um exemplo usando um callback, não sei o que. Esse callback é só um nome, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Eu estou colocando um stub, uma espécie de plugin, né, nessa função aí. Se ela foi chamada, o primeiro argumento da primeira chamada e por aí eu estou obtendo, né? Então, tá aí um exemplo de stub. Realmente como funciona, parecido com um SPY, né? E finalmente eu posso usar ele junto com o Mocha para botar it, expect, não sei o que, describe. Tem uma série de outras maneiras da gente fazer o teste automatizado. Eu não vou me deter muito sobre isso, mas aí vocês podem dar uma lida nesse artigo aí, não é? É muito interessante, é bem prático e tem exemplo. Desculpa. Vocês podem dar uma olhada. Segundo artigo, está aqui como a gente instala. Ele já parte usando o Mocha de início. Dá exemplos aqui também. Estou meio gripado. Mas vamos lá. E ele dá um exemplo aqui de mock, que normalmente é usado com objetos inteiros, né? Não com uma função só, não com uma chamada só. Então tá aqui, se eu quisesse usar um banco de dados, aí eu não uso o banco de dados real. Esse terceiro artigo é o mais interessante de todos eles. Ele tem os exemplos mais elaborados, inclusive, mas o que eu quero deixar interessante aqui, que vocês podem obter nesse artigo, é escrevendo para o autor. Ele não deixa disponível já em aberto, mas é esse guia aqui, Sinon no mundo real. Então vocês podem escrever para esse autor, Jani Hartikainen, não sei, norueguês, alguma coisa assim. Eu escrevi e ele me mandou por e-mail um link onde eu baixei esse guia, que é muito interessante. Aconselho vocês se vão usar o Sinon, é praticamente indispensável ter esse guia. Aqui está outro exemplo interessante do Elijah Menor, né? Elijah Menor, que ele usa várias chamadas depois com o SPY e com o stub, né? Então, várias funções para obter o resultado dessa espionagem, né? Ele faz uma brincadeira aí com heróis, etc. Vocês podem dar uma olhada, os exemplos deles também são interessantes. Então, mas algo que tem mais interessante aqui, a gente viu que o Sinon tem fake timers. Então, tem um exemplo de fake timer aqui, que a gente pode olhar, salvando o clock, mandando o clock ticar, e eu estou dando um fade-in, uma animação, e que leva algum tempo. Então, se o clock ticar 650 milissegundos, a animação já acaba instantaneamente. Então, é interessante para a gente ver isso.
Mas, e aqui ele também tem a mesma coisa com o fake server. Então ele cria um fake server e dá aqui um exemplo como se eu estivesse usando o Twitter, mas na verdade eu não estou, porque não vai chamar, não vai lá na API que está sendo descrita. Então é bom vocês darem uma olhada também no fake server, que é outra possibilidade. Acelera muito o desenvolvimento de programas, porque a gente não precisa, o servidor está no ar, ou até o servidor está sendo. Aqui é a página do próprio Sinon, onde é distribuído o software. Ele também tem exemplos, tem um monte de exemplos sobre cada característica do Sinon e tem a documentação completa. Então aqui vocês vão ler, tem vários capítulos aqui, eu não vou ver tudo, não daria tempo. Então vamos, por exemplo, só dar uma olhada rápida no SPY. Já começa com exemplo, mostrando como o SPY funciona. Ele usa o jQuery como exemplo de biblioteca. Esses guias são para migração, se a gente quiser ir de uma versão para outra. E esse how-to tem um monte de artigos publicados em outros lugares, versões de outras bibliotecas, tem dublês também, né? E então pronto, essa é a ideia da página original do programa. Eu aconselho vocês a darem uma olhada. Aqui tem um exemplo mais elaborado de fazendo stubs de HTTP. Então ele quer criar um banco de dados de filmes, certo? Então tem aqui os verbos usando uma API RESTful, usando o REST, né? Tem um vídeo nosso aí sobre o REST também. Então ele mostra como a gente fazer esse REST sem fazer as chamadas. Eu ainda não desenvolvi, digamos assim, o meu servidor, ou não sei se ele está retornando corretamente. Então a gente entra no teste o que ele deveria retornar. Então isso é interessante, a gente pode testar mesmo que o servidor não esteja funcionando a contento. Tá? Finalmente, estou só dando uma olhada aí para vocês terem uma ideia de como funciona. Tem poucos filmes aí só para fazer o teste, né? E tem get de um filme só, get de todos de uma vez, o teste de que isso está funcionando, etc. Não vou me deter muito também. Não me detive em nenhum exemplo desse, não vai ser esse aqui que é mais sofisticado, que a gente vai ver. Mas vamos lá. Outro exemplo interessante, além desse, é essa cheat sheet, uma cola. Então tá aí uma cola do SPY, todas as funções que a gente poderia utilizar, né? Aqui usando o SPY call, que já é o objeto retornado de uma chamada, né? Eu passei rápido aqui, não deu para ver. Get call n, a enésima chamada, aí ele volta um SPY call, que é um objeto de uma chamada. Esse uma chamada tem uma série de propriedades também. O stub é a mesma coisa, então vocês podem dar uma olhada aqui. E também segunda chamada, terceira chamada, se ele deu erro, se ele chamou com tal argumento. E o mock também, dentro da mesma ideia. Então tem a API completa, bem destrinchada aí, quer dizer, resumidamente, não é um cheat sheet, não é uma documentação oficial, certo? Vocês podem consultar a documentação oficial, mas aí tem um resumo de tudo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse rápido passeio pelas características do Sinon.js. Se gostaram, como sempre, eu peço que vocês me deem um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos e liguem o sininho, evidentemente, para ser notificado quando houver um novo vídeo. Tá? Agradeço muito a participação de vocês e até a próxima.